Bom, nós vamos passar rapidamente aqui. Para precificar, eu tenho que fazer a categorização de forma correta, né? Eu tenho que, então, categorizar lá os medicamentos de marca, com propaganda, sem propaganda, de OTC, MIPs, genéricos, PBM, beleza, dermos, saúde e assim por diante. Nessa categorização, eu também vou descobrir o que é gerador de tráfego e gerador de renda. Então, recapitulando, o que são os produtos geradores de tráfego? São aqueles produtos de uso contínuo ou de uso periódico. Então, por exemplo, anticoncepcional, antihipertensivo, dislipidemia, colesterol, anticonvulsivante, SNC, né, medicamento do sistema nervoso central. Esses produtos, eles são geradores de tráfego. Por quê? Porque todo mês quem usa faz uso contínuo, então ele tem que voltar na drogaria. Mesmo que seja por exemplo, carbamazepina, que o cliente pode comprar, eu posso dispensar aqui uma quantidade maior. Beleza, vencido aqueles meses ali, ele tem que retornar para comprar novamente. O anticoncepcional é a mesma coisa. E o de colesterol e assim por diante. Os produtos, além dos produtos de uso contínuo, existem aqueles produtos que não são de uso contínuo, mas são de uso periódico. Então, por exemplo, sildenafil não é um produto de uso contínuo, é um produto de uso periódico. O cara deveria utilizar aquilo ali vez ou outra. Mas nós sabemos que as pessoas vão lá e usam indiscriminadamente, né? Colírio, lubrificante ocular, vitamina, sal de fruta, biotônico, né? Isso são produtos que acaba sendo, o camarada acaba usando indiscriminadamente. Então, caiu no gosto popular. Então, por isso que você chega na drogaria, você vai encontrar lá um cestão lotado de Cilegripe. E aí o cara compra 3 caixas. Ele gripa continuamente? Não. Mas esse produto ficou tão periódico, nariz escorre, o cara vai lá tomar um Cilegripe. Eu não criei a regra, eu só a cumpro. Então alguém pode falar assim, nossa, mas é um absurdo, tal. Regras à parte, né? Eu estou mostrando aqui como que o mercado se posiciona e como que nós devemos nos posicionar. Eu vou orientar meu cliente? Eu vou ter isso lá no cestão? Claro. Agora, eu vou orientá-lo a não fazer uso indiscriminado, por causa de tudo que pode ocorrer. Aí é outro departamento. Mas eu tenho que continuar criando atrativo para que ele venha na minha loja, porque senão ele vai para outra loja, né? Bom, eu até fiz a questão de colocar aqui, né, nos produtos de combate, o pessoal acaba colocando aí o cestão. Olha como é que está esse cestão aí. Lotado de paracetamol com 20. E aí vai lá e coloca R$ 6,99. Recapitulando o que eu disse semana passada, de acordo com a RDC 44, nós não podemos falar para medicamento oferta, eu não posso colocar promoção, igual as pessoas colocam, né? Nós estamos vendo aí o cestão ao lado, está escrito oferta, promoção, nada disso, né? No caso do medicamento, eu posso colocar paracetamol, R$ 6,99, Cilegripe, de tanto por tanto, né? De R$100 por R$ 5,99, não importa. Eu só coloquei o quanto que ele é e por quanto eu estou vendendo, mas em momento algum eu disse que era promoção, que era oferta, né? Outra coisa são os combos, que são feitos com produtos de combate. Então eu coloco lá, uma sildenafila, R$ 5, 3 caixas por 10. Ou seja, isso falando a grosso modo no balcão é uma coisa, mas eu preciso propagar isso. Como que eu propago? Na compra de 2 caixas, a terceira sai por 1 centavo. Pronto, resolvi o problema da legislação. Mas eu quero falar com vocês então do nosso negócio, que é composto, o carro-chefe do nosso negócio é medicamento. E a dor de cabeça nossa é de como precificar. E aí, antes de falar de como precificar, eu preciso falar com vocês. O nosso produto, que é o medicamento, ele já está precificado. Quem cuida dessa precificação é a CMED, né, que é a Câmara de Regulação do Governo, né, do mercado de medicamentos. O governo, que ele é responsável pelo controle de preço. E ele controla, então, o preço de fábrica e o preço máximo ao consumidor, né? Qual que é o preço que a indústria pode te vender? Ele é controlado pelo governo. Qual que é o preço que você pode vender para o consumidor final? Também é controlado pelo governo. Você não pode vender acima do preço estipulado pelo governo. Dito isso, aí
o governo foi lá, além de criar, né, a CEMED, que é quem controla, ele foi lá e criou, né, separou por grupos. Né? Então você tem lá os medicamentos que são liberados, que são aqueles medicamentos onde a fábrica pode fazer o reajuste de preço a qualquer momento, sem precisar publicar para o consumidor. Né? Por quê? Porque não existe um preço máximo para o consumidor. Tem os medicamentos que já estão no grupo 2, né? Esse grupo tem o preço de fábrica, mas ele precisa obedecer à margem de comercialização prevista entre o preço máximo consumidor. Ou seja, o que é isso, Adam? Nós vamos entender daqui a pouquinho, quando nós vamos ver a questão de listas. Né? E aí tem os medicamentos monitorados, são aqueles que são monitorados pelo governo, que agora teve até uma modificação aí, onde o governo liberou 100 produtos desse monitoramento de preço. Mas vamos lá. Aí, dito tudo isso, quando você pega lá a revista da ABC Pharma, e aliás eu preciso dizer que a revista da ABC Pharma é obrigatória ter um exemplar dela no balcão, mesmo que meu preço no programa esteja atualizado. Eu sou obrigado a mantê-la no balcão, porque senão fere o Código de Defesa do Consumidor e a legislação também que existe. Tá? Aí eu tenho diferenciação por estados. Então tem estado, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais e São Paulo são os únicos estados que o ICMS é 12% para medicamento genérico. Aí nós temos ICMS de 17%, 17,5%, 18%, 20% e assim por diante. Então cada estado ele tem um ICMS definido. Então a revista de preço ela traz o ICMS por estado. Né? Trazendo o ICMS por estado, isso já mostra e já nos demonstra como que vai ser feito o cálculo para a questão de imposto. Aí, a CEMED também criou lá lista positiva, lista negativa e lista neutra. Para que é isso? Porque essas listas, elas vão definir a situação da drogaria em relação ao pagamento de impostos. Então, a lista, medicamento da lista positiva. Esses produtos são produtos que não são, que nem a indústria, nem a distribuição, nem as farmácias precisam pagar PIS e COFINS. PIS e COFINS, no material, tem lá uma explicação, nós não vamos ficar detalhando aqui, tem uma explicação sobre o PIS e COFINS, mas que os produtos constantes na lista positiva, nenhum dos três, né, nem quem fabrica, nem quem distribui, nem a drogaria, paga o PIS e COFINS. Produtos que estão na lista negativa são aqueles produtos que a gente fala da tributação monofásica. Na realidade, esse aqui, só uma fase, como o nome já diz, né, mono, só uma fase paga o imposto, ou seja, o PIS e o COFINS. Quem que é que paga esse PIS e COFINS, então? A indústria. Então, a distribuição e a farmácia não necessita pagar o PIS e COFINS. E aí nós temos, por último, os produtos da lista neutra, né? Que nesses produtos aqui, no caso de medicamentos, preste bem atenção. Hoje, de acordo com a tabela da CEMED, existe aí aproximadamente 25 mil produtos cadastrados na CEMED. Desses 25 mil, apenas 14 medicamentos fazem parte da lista neutra. Então, eu acho que nós temos poucas. Eu vou arriscar alto, vou chutar alto. Acho que nós devemos ter 5 drogarias que tem algum desses produtos da lista neutra aqui na drogaria. Já que nós falamos de produto monofásico, eu preciso abrir um parênteses aqui. Fazer a segregação, a classificação, né, dos produtos de forma correta é importante para o pagamento do imposto. Tá? Então tem muita drogaria aí que não faz. A rede vai lá, ajuda, traz lá o consulte, mas o camarada acha que só de colocar o bichinho lá no computador ele não precisa fazer mais nada. Não é bem assim. Eu tenho que atualizar, né? Seria importante se eu atualizasse todos os dias. Mas se não tiver tempo de atualizar todos os dias, atualize de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, mas atualize. Né? O meu não é consulte, é imenso, não importa. Não importa qual o programa.
É importante fazer isso. Outra coisa é a contabilidade que te assessora. É importante que ela entenda todos os processos da drogaria. Por isso que é importante, a gente sempre fala aqui que é importante uma contabilidade especializada em farmácia. Por quê? Porque nós temos diversas leis, regras diferentes dos outros mercados e ter alguém especializado é muito importante. Aí a CEMED foi lá e criou um índice para a formação do preço máximo do consumidor. Que índice é esse, Adão? Ele é determinado pela lista positiva, negativa e neutra. E esse índice, ele geralmente, na lista positiva, ele não muda, mas vocês estão vendo aí pela lista negativa, na lista neutra, ele muda de acordo com a tributação do Estado. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, na lista positiva, todos os estados é 0,723358. Já na lista negativa, aqui em Minas Gerais, por exemplo, é 0,750577. Mas, quando eu vou falar, por exemplo, de Santa Catarina, é 0,75023. Na lista neutra, mesma coisa, tem uma alteração. E, para alguém que pode já ter visto esse índice alguma vez, na lista neutra, esse índice era 0,70 e algumas dízimas. Em 2017, a CEMED mudou a lista. Mudou esse índice e subiu ele para 0,74. O que, de certa forma, piorou. Por quê? No próximo slide, vocês vão ver o que aconteceu. O que aconteceu? Com aquele índice, eu tenho, então, um markup para a formação do PMC, do preço máximo do consumidor. Ou seja, na lista positiva, 38,24%. Na lista negativa, aqui em Minas Gerais, 33,23%. E na lista negativa, na lista neutra, 34,40%. Opa, mas era 41%, Adão. Muito bem falado. Era. Em 2017, como eu disse, foi alterado a lista. Por isso que é importante ficar de olho na lista. Nós estamos num mercado que é altamente competitivo, que é cheio de regra e que é muito dinâmico. Para quem não entende desse dinamismo, uma certa vez eu ouvi um professor explicando de forma bem clara o que significava ser dinâmico. A palavra dinâmico veio de dínamo, que é dinamite. Você pega uma dinamite, bota ela numa pedreira, o que acontece? Ela explode e muda completamente o cenário onde ela foi colocada. Assim é o mercado farmacêutico. Nós vivemos uma verdade a cada dia. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Prova disso que tem muita gente que ainda acha que a lista neutra é 40%, e já mudou. Note que embaixo, no rodapé da lista, tem uma fórmula. O que é essa fórmula? É a fórmula que é utilizada para chegar no markup, no PMC. Depois vocês testam aí, fazem as contas. Se der alguma dúvida, é só tirar a dúvida conosco lá no nosso grupo de Telegram ou com o Anjo. Aí eu fiz questão de também trazer uma nota fiscal. Essa nota fiscal eu peguei um associado hoje, ele mandou, ela é recente. Por quê? Porque além do medicamento, eu tenho também na drogaria a perfumaria, correlatos e outras coisas mais, conveniências. E na hora de fazer a precificação desses produtos, é importante, eu vou usar o mouse aqui para mim mostrar para vocês, só tentar apontar. Eu consigo apontar aqui? Sim. Deu. Pelo menos na minha tela aqui está aparecendo. Então, olha só. Quando eu vou fazer precificação, mesmo para medicamento, eu tenho que olhar isso. Por exemplo, vamos lá. Adoçante Adocil líquido de 80 ml. Gente, eu tenho que ficar de olho no NCM do produto, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Isso aqui vai determinar qual que é o tipo de imposto que eu pago no produto. Então, um produto igual Adocil, eu pago 18% nesse produto. Ele não é ST, eu pago 18%. Então, ele está aqui, 2,84, o preço unitário dele.
Desculpa, o valor do ICMS dele, né? Então, eu tenho que pegar R$ 15,78, somar mais R$ 2,84, dividir por 3, que é a quantidade que eu comprei, para que eu tenha o valor desse produto. Tem um punhado de gente que não presta atenção nisso, e aí marca o produto errado, vai lá e coloca, vou fazer um markup aqui de 40%. Só que aí o markup dele já começa errado. Por quê? Porque ele não prestou atenção na nota fiscal. Então, na hora que eu estiver marcando o produto, tem que prestar atenção no NCM, mas também no CF aqui, ó, no CST e no CFOP. Por quê? Vocês vão ver que existem produtos que não vão, no caso dessa nota aqui, todos os produtos aqui estão com ST, tá vendo? Então eu vou somar isso aqui ao preço. Agora, eu tenho produtos que não estão com ST. Então, por exemplo, ó, esse produto aqui, CFOP 5405, mudou, tá vendo? Ó, CFOP até aqui era 5102. Aqui 5403. E aqui 5405. Isso eu preciso entender como que é isso aqui para que eu possa fazer a formação do preço do produto. Senão, daqui a pouco, dá tudo errado. E eu só estou mostrando isso aqui porque eu volto a dizer. Lembra que eu disse lá no início da colcha de retalho? A drogaria pratica distribuição de desconto numa categoria de produto, precificação na outra, markup na outra. E aí ele não leva em consideração nenhum fator, né? Isso aqui é só um dos fatores, né? O ST. ST é um dos fatores. Por quê? Porque eu chego aqui, olho e falo, quanto que custou esse Norestin? O Norestin, ele custou R$10,53. Ele custou R$10,53 mesmo? Será que é esse mesmo o que ele custou? Então eu preciso saber se ele custou R$10,53 ou se ele tem algum acréscimo a mais. Então é importante, tem que se observar quem está fazendo o lançamento, quem está fazendo a precificação daquele produto, independente do método utilizado, ele tem que levar em consideração a cobrança de impostos. Bom, deixa a pessoa controlar que eu estou fazendo coisa errada aqui. Bom, prosseguindo. Então, dito isso, nós temos agora uma tabela que vai mostrar para a gente qual que é a margem de lucro. Uma coisa é o markup. Quanto que é o markup da lista positiva? 38,23 ou 24, né? Agora, qual que é a margem de lucro? Né? As pessoas confundem markup com margem de lucro. Aí eu estou cansado de ver balconista, dono de farmácia, balconista porque ele cresce o olho, né? Ele chega e fala assim, meu patrão ganha dinheiro demais. Ele compra um produto e marca 1000% no produto, 500% do produto. Olha só, ele tem 500% de lucro. Não existe 500% de lucro. E eu estou cansado de ver dono de drogaria que também acha que ganha 500% de lucro num produto. Não existe esse lucro. Nada nessa vida vai te dar mais que 100% de lucro. E para que você tenha 100% de lucro, olha só, eu vou precisar pegar o meu telefone, chegar e falar assim, ó, toma, quanto custou? Nada, estou te dando. Aí se você vender ele por R$10 ou por 100, não importa qual o valor, você teve 100% de lucro, porque você não precisou de investir nada naquele produto. A partir do momento que você investiu 1 centavo, não dá 100% de lucro. Você pode ter 1000% de markup, mas lucro não. Então, os medicamentos da lista positiva, a margem de lucro deles está na casa de 27,66%. Da lista negativa, na casa de 24,94%, né, o máximo 24,96%. E na lista neutra, 25,59%. Eu não coloquei aqui, mas e na perfumaria, Dama? Olha, eu compro um produto por R$10. Vamos fazer a conta. Eu compro um produto por R$10. Aí eu faço um markup nele, coloco 60% de markup. Esse produto vai custar 16. Aí tem gente que olha e fala assim, olha, estou ganhando R$6. Realmente R$6 é o meu ganho bruto, né? Qual que é
a minha margem de lucro nesse produto. Então a margem de lucro vai ser 16 menos 10, 6. 6 dividido por 16, né? Eu vou ter a margem de lucro, que é 37,5%. Então, se eu marcar 60% em cima de um produto, seja ele de perfumaria ou medicamento, não importa qual produto que seja, eu tenho uma margem bruta de 37,5%. Você viu como é que marcar, eu preciso entender os conceitos de margem e markup? E ainda existem outros conceitos que nós vamos mostrar daqui a pouco, mas é importante entender esse conceito. Também é importante saber fazer a fórmula para chegar à minha margem de lucro. Hoje mesmo eu não vim para o trabalho hoje, fiquei em casa terminando de dar uma melhorada no material e eu estava falando com um consultor nosso que estava numa loja, e aí ele me fez a pergunta justamente disso, que a loja perguntou para ele, qual que é a margem que eu tenho que ter na minha drogaria? Bom, eu preciso entender o que você está chamando de margem. Você está falando de markup ou margem? Porque as pessoas se confundem. Então, pessoal, é importante entender o conceito margem e markup. Qual que é o markup que eu vou fazer na minha drogaria, Adão? Não sei, depende do produto. Qual que é a margem que eu preciso ter? Margem de lucro. Margem de lucro líquida? Beleza, vamos falar aqui. A margem de lucro líquida hoje de uma farmácia, isso não é achismo, tá? Isso é pesquisa de mercado. Porque tem algumas pessoas que chutam. Primeiro é o seguinte, que isso é muito particular, né, gente? Cada um tem um desejo. Mas, no Brasil hoje, a margem de lucro está entre 7% e 17%. Isso é a média, né? Aí, quando você vai para as grandes redes, ela é um pouco menor, né? Quanto maior, ela é um pouco menor, mas os caras ganham em faturamento, né? Ganham no volume total. Então, mas nós temos loja na rede que dá 25% de lucro líquido. Depois que ele paga todas as contas dele, sobra 25%. Tem loja que deixa 22%, tem loja que deixa 20%. Vai muito do perfil da loja, da forma que a loja trabalha, da organização da loja. Então isso é importante na hora de apurar. Agora, qual que é o seu lucro mínimo? Quanto você quer lucrar? Adão, eu quero que só para mim minha farmácia vende 100 mil, eu preciso que depois que eu pague tudo. E quando eu falo pagar tudo, pessoal, é inclusive o prolabore do proprietário, né, do farmacêutico que está ali, de quem está fazendo a gestão. Tirei meu prolabore, depois que eu paguei tudo, quanto que sobrou? Eu quero que sobra, vendi 100 mil, eu quero que sobra 10 mil. Então eu vou blindar esses 10 mil. Está aqui, blindado. Os outros 90 mil reais tem que ser suficiente para pagar todas as contas. É aí que entra o desespero de muitas drogarias, porque o camarada não sabe quanto que é a venda bruta, não sabe a venda líquida, ele sabe. Mas ele não sabe quanto que ele está dando desconto, ele não tem prolabore, o caixa dele parece que é um caixa eletrônico. Toda hora ele chega e fala assim, me dá 10 reais. Um pouco ele volta e fala, me dá 50. Me dá 200. Outra hora ele traz a conta do carro e bota lá para pagar a conta. Não tem farmácia que sobreviva a um negócio desse, gente. Então nós não estamos aqui hoje falando sobre gestão, mas é importante frisar isso, né? Eu preciso vender, ter rentabilidade suficiente para pagar todas as minhas contas.